Que a paz de Deus seja conosco nessa noite. Então vamos trabalhar um tema que eu penso ser muito importante para todos nós, que é o que é o movimento espírita. Nós estamos nele, participamos dele, mas às vezes falta um aprofundamento. Então nós vamos trazer algumas reflexões, alguns slides aqui. E esse tema é importante porque ele nos traz uma ideia de pertencimento ao nosso movimento espírita, nos dá uma ideia do nosso propósito, do porquê que nós nos encontramos aqui, e vai nos fortalecendo como trabalhadores do movimento espírita, seja os que trabalham efetivamente ou os que estão se aproximando da doutrina espírita. Então nós trouxemos alguns slides aqui, algumas informações. Para nós compreendermos o que é o movimento espírita, nós temos que relembrar um pouco como nasceu o espiritismo. Então vamos relembrar que o espiritismo nasce lá no século XIX, por meio de uma fenomenologia. Então, na época havia muitas ocorrências, muitos fatos que não tinham uma explicação coerente no conhecimento da época. Tudo bem? Como vai? Boa noite, tudo bem? Então havia essa fenomenologia e que consistia? Na época chamava-se mesas girantes ou mesas que giram. Então havia barulhos estranhos, havia ali mesas que giravam, havia objetos que se mexiam e ninguém sabia identificar essa causa. Aí o tempo foi passando e alguns estudiosos acabaram se debruçando sobre esses estudos. Porque havia o quê? Uma curiosidade. E dessa curiosidade se passou a seriedade. Kardec vai falar nas suas obras que, naquela época, esses fenômenos acabavam como se fosse um divertimento para a sociedade de Paris. Isso tudo ali na Europa, principalmente. Embora os fenômenos espíritas, enquanto fenômenos, sempre existiram, porque isso faz parte da história da própria humanidade como um todo. Mas o estudo que foi dado nesses fenômenos veio desse homem que nós chamamos de Allan Kardec. Muitos estudiosos se debruçaram sobre esses fenômenos, mas Allan Kardec ele deu um olhar especial. Primeiro, ele foi descobrindo o que estava acontecendo, não se sabia. Alguns falavam que era a eletricidade, outros falavam que era o magnetismo, outros falavam que havia ali um outro motivo. Mas Kardec ele chegou à conclusão que havia espíritos por trás desses fenômenos. E essa descoberta marca um novo modelo de como esse tema seria tratado a partir deste momento, né? Porque se há espíritos, há inteligência, há toda uma nova ordem de ideias que vão surgir naquele momento. Então Kardec ele começa a dialogar com os espíritos, ele começa a ver ali que havia ali assuntos importantes para a humanidade, que ele queria descobrir, afinal de contas, por que nós estamos na Terra, de onde nós viemos, para onde nós iremos quando nós desencarnarmos. Esses temas que até hoje, vamos dizer, atormentam boa parte da humanidade. E não tem até hoje uma explicação coerente, uma explicação que fala à razão e ao coração. As religiões tentam, se debruçam de forma respeitável, mas não havia e ainda não há, exceto pelo Espiritismo, uma explicação bastante coerente desses temas que envolvem toda a nossa humanidade. Então Kardec começou a dialogar, ele viu que estava diante de um novo conhecimento, ele viu que havia necessidade de reunir esse conhecimento, ele começou então a escrever, fazer perguntas e respostas, e ele publica então no ano de 1857 o Livro dos Espíritos. E esse ano então é um marco para a nossa doutrina, porque surge o Espiritismo a partir deste ano, 18 de abril do ano de 1857. Kardec publica a obra com um pouco mais de 500 questões, depois ele vai atualizando até a edição final com 1019 questões. E esse livro tem como proposta trazer então respostas às dúvidas que nós temos sobre nós, sobre Deus, por que estamos aqui, para onde iremos, por que existe sofrimento humano, uma série de perguntas que ele se dispôs ali a fazer e obteve a resposta de quem? Dos espíritos. Os espíritos estavam ali então transmitindo. Então Kardec ele foi desenvolvendo esses estudos, vai publicando outras obras também, mas ele trouxe um conceito do espiritismo. Afinal de contas, o que é o espiritismo? Lembrando que a palavra espiritismo é uma palavra nova, que ele criou, porque até então não existia, assim como a palavra mediunidade. Era um conhecimento novo, então Kardec não queria que esse conhecimento novo se misturasse com conhecimentos antigos. Então Kardec ele se viu na necessidade de criar um conhecimento novo, que ele vai chamar de ciência, depois de filosofia.
Então, o que é o Espiritismo? Se alguém chegar para vocês e perguntar, mas o que é o Espiritismo? É difícil, não é uma resposta fácil. Primeiro que as pessoas, a maioria delas, compreende de forma equivocada o Espiritismo. Começa por aí. E segundo que realmente é uma doutrina complexa, né, complexa enquanto estrutura de conhecimento. Mas Kardec diz lá no livro que é o Espiritismo. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Por que é uma ciência de observação? Porque ela surge da observação dos fatos, dos fenômenos mediúnicos, aquelas ocorrências. Primeiro começaram com as mesas girantes, depois Kardec descobriu a mediunidade de psicografia. Quando ele descobriu essa mediunidade, ele abandonou essa fórmula muito rudimentar de comunicação. A psicografia é muito mais rica, porque ela é uma troca de ideias entre a espiritualidade e nós aqui encarnados. E dessa ciência de observação surge uma doutrina filosófica. O que é uma doutrina filosófica? É um conjunto de conhecimentos sobre algo. No caso aqui, o próprio espírito. Ele diz assim, Kardec, o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, o objeto de estudo do espiritismo é o espírito. Todas as suas relações, relação com outro espírito, relação consigo mesmo e a sua relação com Deus. Então, isso é o espiritismo. Mas, afinal de contas, o espiritismo é uma religião? É ou não é uma religião? Kardec não tratou o espiritismo como religião, mas tem um motivo. Kardec não queria misturar o conhecimento novo com o conceito tradicional de religião. E até hoje, quando nós imaginamos religião, nós imaginamos uma classe de sacerdotes ou de pessoas ali responsáveis, roupas diferentes, rituais, tudo isso existe em outras religiões. E o espiritismo não tem nada disso. Nós não temos casamento, propriamente dito, ritual do casamento, cerimônias, nós não temos cerimônias. Nós não temos batismo, nós não temos nenhum outro, nada. Não temos roupas diferentes, nada, não temos absolutamente. Porque nós estamos ali cumprindo o que Jesus ensinou, que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade, como lei de adoração. Então Kardec não queria misturar o conhecimento que havia de religião com o conhecimento novo que nascia. Mas depois os espíritos viriam trabalhar esse conceito religioso do espiritismo, mas como uma religião no sentido cósmico, não como uma religião no sentido humano propriamente dito, mas como um conhecimento que nos conecta com o nosso Pai, com o nosso Criador. Isso seria uma religião no sentido universal. Então é nesse sentido que o Espiritismo é uma religião. O Emmanuel fala que o Espiritismo é um triângulo. As duas pontas, a base, uma ponta é a ciência, outra ponta é a filosofia. E a ponta que dirige-se ao céu é o lado religioso do Espiritismo. Ele fala enquanto a ciência e a filosofia conectam o espiritismo com a terra, a religião conecta o espiritismo com o alto. Então, esse é o lado religioso, é o lado que nos conecta com o alto, com Deus. Não precisamos de roupas, não precisamos de rituais, não precisamos disso. Alguns podem perguntar, mas o passe é um ritual. Não é um ritual. O passe é uma transmissão de fluidos da maneira mais simples possível. Nós não temos nem necessidade do passe propriamente dito. O passe é um recurso, é um mecanismo de auxílio, mas não é algo obrigatório. A pessoa pode vir ao centro, pode pegar um livro, comprar um livro, assistir a uma palestra e ir embora. Dentro do processo, ela vai se transformando ali, junto com o paradigma espírita, né? Só que Kardec ele vai avançando ali depois do livro dos Espíritos, ele fala que o Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, mas não é só isso. Ele vai dizer que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Ele diz lá, o Espiritismo diz, isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Jesus também falou isso em relação ao judaísmo da época. Jesus não vinha destruir a lei dos judeus, que estava lá nos 10 mandamentos, ou então nos profetas. Ele veio limpar a lei divina, digamos assim, porque ela se misturou com as leis humanas. Jesus veio trazer a lei divina propriamente dita, que está dentro de nós, que é a lei que nos convida à prática do amor, à prática do bem. Essa é a lei divina. E Kardec repete o que disse Jesus em relação agora ao próprio evangelho, ao próprio cristianismo. Né? Não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Diz Kardec, o Espiritismo desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica.
A linguagem que Jesus usou muitas vezes era uma linguagem simbólica, alegórica, metafórica. Jesus usava das suas parábolas. Era um povo muito rude. Jesus se dirigia a um povo muito simples, um povo que não tinha, a grande maioria, mal sabia escrever, não tinha conhecimento. Então, imagine vocês terem que falar sobre, por exemplo, espiritismo para crianças de 4 anos de idade. Eu penso na minha cabeça que Jesus teve uma dificuldade muito maior. É só uma analogia simples que eu estou falando. Mas vai explicar para uma criança que mal consegue focar em algo. É mais ou menos isso. Jesus trouxe uma lei divina, então ele usava parábolas, era um rei, o reino de Deus é como, ele usava isso, o reino de Deus é como, aí ele contava a parábola, um rei, né? Enfim, ele usava dessa linguagem. Só que, ao longo dos séculos depois de Jesus, boa parte também haveria de se deturpar esse conhecimento evangélico, porque nós também, a nossa evolução é lenta também. E havia necessidade, vai dizer Kardec, de que a ciência viesse para a Terra ali a partir do século XIV, século XV, Revolução Científica, depois veio Revolução Francesa, Iluminismo, e nós nos preparamos agora, a nossa razão, para receber um conhecimento do alto. Havia uma necessidade de que o Evangelho fosse traduzido para a linguagem atual, a linguagem do século XIX, uma linguagem mais racional. E quem fez, então, essa tradução do Evangelho de Jesus para a modernidade foi o Espiritismo. Essa é a tradução, esse é o papel do Espiritismo. Aí Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele, o Espiritismo, é, pois, obra do Cristo. Então, o Espiritismo é o envio do Consolador, como Jesus, ele falou, né, que ele enviaria um outro Consolador para relembrar o que ele havia dito e ensinar coisas novas, que é justamente o que o Espiritismo faz. Para outras religiões, houve o dia do Pentecoste, onde os apóstolos falaram em outras línguas, daquele dia desceu o Espírito Santo, e se realizou, então, esse ensinamento de Jesus, o Consolador prometido, só que para nós não, é o próprio Espiritismo que vem ensinar, então, coisas novas, e também repetir aquilo que Jesus havia dito. Então, Kardec ele estabelece ali esse começo da doutrina espírita e diz assim: 2 elementos há de concorrer para o progresso do espiritismo. O estabelecimento teórico da doutrina, que ele havia feito, começado a fazer ali no Livro dos Espíritos, e os meios de a popularizar. Aí nós começamos a perceber qual vai ser o papel do movimento espírita no futuro. O meio de popularizar o conhecimento espírita. É isso que ele fala. Em 1858, ele vai fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, logo um ano depois do Livro dos Espíritos. E ali ele vai fazer como se fosse um laboratório de pesquisas espíritas. Começa a dialogar com os espíritos, obtém outras informações e começa a publicar as outras obras dele, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o livro A Gênese e a Revista Espírita também. Mas Kardec ele se viu na necessidade de sair ali de Paris. Tudo isso ocorreu lá em Paris. Ele se viu na necessidade de levar esse conhecimento espírita para outras regiões, outras cidades. Aí ele começa, então, a fazer as chamadas viagens espíritas, que tem um livro sobre isso, as viagens espíritas, né, de Allan Kardec. E ali ele começa um movimento espírita propriamente dito. Quando ele sai de Paris por conta própria, ele começa a difundir o conhecimento em algumas cidades, por palestras, por reuniões. Ele vai ali para Lyon, na França, outras cidades da própria França, depois ele vai para a Bélgica, que é um país ali que faz fronteira com a França. Ele começa a difundir. Então, Kardec ele tem esses 2 méritos. Ele foi o codificador, ele organizou o conhecimento espírita, ele foi também quem inaugurou o movimento espírita propriamente dito. Que é isso que ele falou, estabelecimento teórico e os meios de a popularizar. Kardec desenvolve todo o trabalho dele e ele desencarna em 1869, precocemente, aos 64 anos de idade, Kardec desencarna de AVC, lá em Paris. E a partir disso, o movimento espírita ali na França, ele começa a ir para outros caminhos, começa a trilhar um outro conhecimento divergente daquilo que Kardec havia colocado no primeiro momento. E ali acaba indo e até que ele praticamente desaparece na Europa. Ele voltaria a ressurgir daí no século XX. Mas o conhecimento espírita não. Aí nós temos que separar o que é o movimento espírita do conhecimento. O conhecimento espírita sempre vai existir, os livros. O conhecimento, os livros, mas o movimento depende de nós, depende da força humana, depende da vontade. E esse pode passar por problemas.
Alguns falam, até nós falamos, o Espiritismo está com problemas, ele está reduzindo o número. Não é o Espiritismo, é o movimento espírita. O Espiritismo ele vai continuar, porque ele é uma revelação divina. Então ele vai continuar sempre. Os Espíritos falam para Kardec, né? Se desaparecessem todos os livros espíritas, a partir do dia seguinte nós ditaríamos outros. Então é um conhecimento que a fonte do conhecimento espírita, ela é intocada, porque ela pertence aos espíritos superiores. Mas nós tivemos os continuadores da obra de Kardec, Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion, outros também lá na França. Mas, saindo da França agora, vamos para o Brasil. Porque aqui o nosso movimento ele começaria a ganhar corpo. Eu penso que Kardec nunca imaginou, enquanto encarnado, que o movimento espírita ia tomar o vulto que tomaria no Brasil. Um país tão sem muita expressão em termos mundiais, né? Naquela época pelo menos, só que aconteceram vários fatos que viria, digamos, transformar a realidade de muitas pessoas aqui. Em 1865, até onde nós temos informações, houve os primeiros estudos espíritas aqui no Brasil. E é quatro anos antes da desencarnação de Kardec, foi no ano da publicação do livro Céu e o Inferno. Mas em 1875 houve então um fato extraordinário, que foi a tradução do francês para a língua portuguesa do Livro dos Espíritos. Aí sim o nosso espiritismo começa a ganhar um corpo, o nosso movimento espírita. E em 1884, o que acontece? A fundação da Federação Espírita Brasileira. Então, a primeira grande federação. Já não existia mais da Sociedade Espírita de Paris. Então, a nossa sociedade ela surge, né, nossa federação, com esse propósito de reunir os centros espíritas das pessoas. E ela surge com esse nome federação, embora não havia nada o que federar. Mas aí prova que ela é uma iniciativa do alto para ali organizar o conhecimento espírita. Aí nós temos grandes nomes, relembrando aqui desse momento inicial, que é o final do século XIX, começo do século XX. Esse Augusto Elias da Silva, que fundou a Federação Espírita, o Dr. Bezerra de Menezes, todos nós conhecemos, que ele, além de ser médico, foi político, e ele foi presidente da FEB até o ano de 1900, quando ele desencarna. Aí ele começa a dirigir o nosso movimento espírita do plano espiritual. Quem já não viu o nosso saudoso Divaldo Franco, com as suas psicofonias do Dr. Bezerra de Menezes. Então, há mais de 100 anos, ele dirige o nosso movimento espírita a partir do plano espiritual. Eurípides Barçanufo, o grande médium, Carbar Schutel, Lins de Vasconcelos e muitos outros pioneiros do movimento espírita. Em 1932, temos um outro evento muito importante, que é o início da obra psicografada por Francisco Cândido Xavier. E isso marcaria para sempre a nossa história. Chico, todos nós sabemos, dispensa muitos comentários, foi um médium extraordinário de psicografia. Ele lança, em 1932, o livro Parnaso de Além Túmulo. E esse livro de poesias de autores desencarnados causaria um grande impacto na sociedade da época. E ele tinha apenas 22 anos de idade, e ele começa a se envolver, começa a entrega dele ao trabalho espírita. Aí vamos ter o livro Nosso Lar, toda a coleção do Espírito André Luiz, vamos ter os romances do Espírito Emmanuel, outras mais de 400 obras de conhecimento espírita. Então, o nosso movimento não seria o que é hoje sem a influência dessa psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em 1949, há o Pacto Áureo, que houve uma reunião lá no Rio de Janeiro, onde ficava a federação, e houve ali um acordo para que o espiritismo fosse levado para outras regiões e outras federativas fossem fundadas. Então esse era o objetivo do Pacto Áureo. Faziam várias caravanas, como eles falavam na época, e levou o espiritismo para todos os estados. Aí com base nisso nós podemos trazer já uma noção de movimento espírita propriamente dito. Então o movimento espírita é um conjunto de atividades desenvolvidas organizadamente pelos espíritas para pôr em prática a doutrina espírita, através de instituições, encontros fraternos, congressos, palestras, edição de livros, etc. Tudo que nós fazemos, livros aqui, palestras, cursos, tudo isso tem esse propósito de difundir o conhecimento, de praticar aquilo que o Espiritismo nos diz. É um conjunto organizado das atividades que várias organizações realizam em prol, não apenas da difusão dos princípios doutrinários espíritas, mas também das ações direcionadas à vivência desses postulados com vistas ao progresso da humanidade. E nós já vemos o nosso
grande objetivo no nosso movimento espírita, que é a melhora, o progresso da humanidade. Vamos depois ver isso mais aprofundadamente, porque com esse progresso que nós vamos provocar realmente um progresso da Terra, o avanço da Terra para o mundo de regeneração. Nós falamos muito, a Terra está numa transição, a Terra está deixando de ser de provas e expiações e está indo agora para o mundo de regeneração. Realmente, só que aqui nós que somos os atores principais dessa mudança, por meio da reforma que nós fazemos dentro de nós mesmos. Então, trouxe uma estrutura do nosso movimento espírita mundial hoje, uma pirâmide invertida. Nós temos, então, hoje o Conselho Espírita Internacional, que congrega alguns países. Hoje são em torno de 22 países que têm movimento espírita estruturado. Ele foi fundado em 92 e ele tem uma atuação muito tímida ainda. Temos a nossa Federação Espírita Nacional, né, que é o Movimento Espírita Nacional. Temos o Movimento Federativo Estadual. Aqui no Paraná nós temos a Federação Espírita do Paraná, as Uniões Regionais Espíritas e o Conselho Regional Espírita. Temos também, então, o Centro Espírita, onde nós estamos aqui, por exemplo, né? E temos o Trabalhador Espírita, então, que vai sustentar tudo isso. Vou tomar um pouco de água aqui. Então, o trabalhador espírita, ele vai sustentar todo esse movimento, toda essa estrutura aqui que nós temos, né? É bom sempre lembrar que o nosso movimento espírita ele tem uma ação orientadora. O que isso significa? Não há um sistema de imposição, como há em outras religiões, por exemplo. Então, o que a Federação Espírita, por exemplo, orienta é literalmente uma orientação. Os centros não são obrigados a cumprir isso. Mas por quê? Algumas pessoas perguntam, mas por quê? A Igreja Católica, por exemplo, tem um Papa que emite, né, regramentos, regras, e todos devem cumprir. Ninguém pode questionar. Os pastores das igrejas evangélicas têm as suas lideranças, os bispos da igreja. Nós não temos isso. Mas por quê? O Espiritismo ele é uma doutrina de livre pensamento. Isso significa que cada um de nós tem a responsabilidade de ler, de estudar, de compreender e tirar as melhores conclusões para nós mesmos. Não tem algo de imposição, porque isso violaria a lei de liberdade, que é uma lei divina. Então o Espiritismo ele é algo que nos convida ao pensamento. Kardec ele coloca o Espiritismo como de livre interpretação, de livre pensamento, por parte de todos. Mesmo grandes nomes do Espiritismo, claro que temos que respeitar, mas o que essas pessoas falam não deixa de ser uma posição delas. Isso é posição. Então é algo orientador, não existe uma hierarquia no Espiritismo, existe uma horizontalidade e não algo superior. Então isso é importante que nós também saibamos. Mas vamos nos fixar um pouco mais sobre o que é, afinal de contas, um centro espírita. Nós participamos de centro espírita, né, sempre viemos, mas o que é um centro espírita em termos de aprofundamento desse conceito? Então peguei alguns conceitos. É um hospital-escola para os que sofrem. O centro espírita é um templo de recolhimento e oração, onde se estabelecem, se fixam e por onde transitam as forças da comunhão entre o homem e Deus. Então aqui é um hospital-escola como a própria Terra é também. A Terra ela recebe muitos doentes, ela recebe muitos aprendizes. Doentes no sentido dos que violaram a lei divina e necessitam de remédios, alguns remédios amargos. Quando uma pessoa nasce com várias privações físicas, intelectuais, ela está recebendo um remédio da providência divina em relação a alguma infração que ela cometeu em alguma outra encarnação, de acordo com a justiça divina. Ou nós estamos num grau de aprendizado. Às vezes temos filhos que estão ali com uma problemática muito grande, por exemplo, na área comportamental. Eles são aprendizes, como nós também somos. Todos nós somos aprendizes. Então, o Espiritismo ele participa disso. Né? Para os que sofrem, é um tempo de recolhimento, de oração, e se fixam aqui essas energias entre nós e Deus. O centro espírita não é a casa, o espaço físico somente, onde ele se abriga, mas sim o labor que ali se desenvolve, o ambiente que se cultiva e preserva, a organização intemporal que o orienta e o assessora, e os objetivos e finalidades que o norteiam, o ideal e o sentimento com que o conduzem. Então não é só o que nós enxergamos com os olhos físicos, existe sempre algo muito mais ao labor, é o trabalho que nós desenvolvemos aqui. Evangelização infantil, por exemplo, palestras, cursos, o ESD, um trabalho de assistência
espiritual ou de assistência social para os que se encontram numa situação financeira mais difícil. Mas é o labor, é algo que foge daquilo que os olhos veem. Aqui são as energias que nós movimentamos dentro de nós mesmos em favor dos que aqui estão, e em favor de nós mesmos, porque todos aqui nós estamos em aprendizado. Quando nós damos, nós recebemos também. E é uma edificação espiritual, cujas bases devem estar fincadas na rocha da espiritualidade, de onde nascem as legítimas realizações para o engrandecimento moral das criaturas humanas. Todo centro espírita tem uma base espiritual, e é lá que se encontra realmente a base. Eu gosto muito de lembrar o livro Missionários da Luz, André Luiz, o terceiro livro dele, que lá vai dizer o quê? Vários relatos dos bastidores do que acontece no centro espírita, na hora do passe, na hora da palestra. E nós vamos ver ali alguns encarnados, como aqui, alguns poucos encarnados, mas vamos ver 200 desencarnados participando. Eu acho muito interessante isso. Né? O salão muito maior do que se enxerga. É uma reunião mediúnica, onde há 6 ou 7 encarnados e 200 desencarnados, entre os benfeitores e entre os que seriam atendidos, participando de uma reunião mediúnica. Então, esse é o trabalho de um centro espírita. O que nós enxergamos com os olhos é muito pouco do que acontece numa casa estruturada. Núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, praticados dentro dos princípios espíritas. Escolas de formação espiritual e moral, que trabalham à luz da doutrina espírita. O conhecimento nosso que nós adquirimos no centro, nós vamos utilizar não só aqui enquanto nós nos encontrarmos encarnados, mas também no plano espiritual, e principalmente no plano espiritual. Vamos ver várias vezes o Espírito André Luiz dizer assim, ele era católico enquanto encarnado. Mas se eu soubesse disso quando eu era encarnado... mas se eu tivesse tido acesso a esse conhecimento, ele começa o livro lá nos domínios da mediunidade. Encontrava-me em um curso de mediunidade lá na colônia Nosso Lar. Nós, espíritas, já temos cursos de mediunidade aqui, no nosso plano encarnados. Então, de nós encarnados. Isso já é um grande triunfo, por assim dizer, perto de muitos que sequer vão compreender a nossa fala, o que é mediunidade, o que é o nosso contato com o plano espiritual. E o Centro Espírita proporciona isso. Postos de atendimento fraternal para todos os que os buscam com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Orientação em todos os sentidos, esclarecimento sobre a doutrina, ajuda, seja ela uma ajuda por meio da palavra, por meio da prece, do passe, ou até uma ajuda material, por meio de roupas, remédios, qualquer tipo de ajuda. E de consolação. Muitas pessoas batem as portas de um centro espírita atrás de consolação. Perdeu um ente querido. O Chico Xavier fez um trabalho imenso de consolação com as cartas dele para as mães que haviam perdido seus entes, principalmente as mães. Então, o espiritismo também se presta a isso, né? E como consolador também. Casas onde crianças, jovens, adultos e idosos têm oportunidade de conviver, estudar e trabalhar, unindo a família sob a orientação do Espiritismo. Núcleos que se caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do Espiritismo nascente, pela prática da caridade e pela total ausência de imagens, símbolos, rituais ou outras quaisquer manifestações exteriores. São as unidades fundamentais do movimento espírita. Então, isso é o nosso centro espírita. Exerce várias funções em nosso favor, várias funções em favor da comunidade, e é isso que deve ser mesmo, um estudo dinâmico, deve ser uma atuação dinâmica em favor de todos nós. Temos aqui 10 áreas de atuação. Claro que nem todos os centros têm essas áreas estruturadas. O próprio Nosso Lar, que é o maior de Londrina, o centro maior, não tem todas essas áreas. Mas é um convite que fica pelas federações, né? A área administrativa e institucional, que é o presidente, o vice-presidente, né, os conselhos. A unificação e expansão do movimento espírita, quando as casas se comunicam entre si. O atendimento espiritual, por meio do atendimento fraterno, por exemplo, por meio da recepção, por meio das palestras. Estudo do espiritismo, nós fazemos principalmente pelo ESD, estudo sistematizado, ou por estudo das obras espíritas. Mediunidade, temos estudos e temos a prática também. Assistência e promoção social espírita. Comunicação social espírita, quando nós difundimos o conhecimento além do centro espírita. A área da família, a infância e juventude.
e a área da arte, que é música principalmente, ou a área de teatro também. Focando um pouco na dimensão espiritual, nós falamos já alguma coisa, né, mas é importante que nós tenhamos essa noção de que os trabalhos em uma casa espírita, eles se desenvolvem a partir de uma equipe espiritual. Os trabalhadores, literalmente, de uma equipe espiritual. E são eles que dão direcionamento. Só que, via de regra, nós não temos uma comunicação ostensiva com a equipe espiritual, salvo exceções. Mas nós não temos. Como que nós vamos nos comunicar com a equipe espiritual? Por meio do nosso comportamento, da nossa dedicação, da nossa verdade dentro de uma casa espírita. É isso que vai favorecer a aproximação das equipes espirituais de mais alto valor espiritual. Se nós encarnados não entregarmos uma boa qualidade, nós não teremos esse apoio da equipe espiritual. Então, isso é fundamental que nós tenhamos em mente. Então, trabalhadores encarnados, vigilantes, preparados, qualificados e sob orientação das obras básicas. Todos nós que estamos trabalhando na doutrina temos que ter esse cuidado do estudo, da preparação do nosso mundo íntimo, dos nossos pensamentos, do que nós fazemos fora do centro espírita. Esse autocuidado que nós temos mesmo. Isso aí é algo inevitável para todos nós. O padrão vibratório, nós sabemos que um centro espírita, ele se alimenta, por assim dizer, dos bons fluidos. Isso em todas as atividades. E esses fluidos nós sabemos, nós liberamos fluidos não só no passe. Nós temos um magnetismo que nós trocamos fluidos a todo momento. E nós vamos melhorando esse padrão vibratório por meio da qualidade do nosso espírito, por meio da nossa do nosso virtuosismo cristão, por meio da prática no bem, por meio de tudo aquilo que nos faz sermos uma pessoa melhor. A qualidade das atividades e as finalidades serão atingidas. Se nós tivermos esse comportamento, a equipe espiritual vai proporcionar uma qualidade para os que serão aqui atendidos em todos os sentidos, né? Vamos imaginar, por exemplo, uma reunião mediúnica. Se os membros encarnados não tiverem ali uma afinidade, uma dedicação, uma entrega, eles não terão a assistência de uma equipe espiritual qualificada, poderão ficar à mercê de outros espíritos. E Kardec vai dizer isso no Livro dos Médiuns, que os espíritos inferiores sempre se encontram ali à espreita para tentar uma comunicação ou até atrapalhar o trabalho. Por isso que nós temos que ter, então, essa imagem da equipe espiritual sempre dirigindo os trabalhos, mas contando com o nosso apoio, com a nossa dedicação. Aí eu trouxe aqui uma fala de Kardec que vai nos tornar mais profundas essas reflexões sobre um centro espírita. Ele diz assim: se o espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, as pessoas. Então o espiritismo tem esse propósito de melhorar as pessoas. Então a pessoa que chega no espiritismo, e começa a se envolver com o espiritismo, ela tem que se preocupar em ser uma pessoa melhor. Se ela não tiver essa preocupação, ela não vai estar aí atingindo os objetivos da doutrina. E vamos ter ali muitos exemplos na obra do André Luiz, principalmente, de espíritas que não atingiram esse objetivo, que retornaram ao plano espiritual sem grandes conquistas. Logo no começo do livro Os Mensageiros, há uma série ali de depoimentos de espíritas fracassados. Logo no começo, médiuns fracassados, presidentes de casas espíritas fracassados, dialogadores. O que é o fracasso? É aquele que passou ali por uma oportunidade de refazimento, de estudo, de melhoria e não aproveitou isso. Isso é fracasso. Retorna ao plano espiritual sem grandes conquistas. O próprio André Luiz, ele, embora tenha sido católico, ele não era uma pessoa ruim no sentido que nós temos. Não era. Ele era um médico dedicado, ele era um bom marido, ele é um bom pai. Reparem isso. São sutilezas que a gente vai lendo e talvez nós não reparamos. Só que ele fez o normal, assim, nada além daquilo que se espera de um homem que nasceu bem em termos financeiros. Nada além. Mas ele retorna um fracassado porque não teve conquistas espirituais.
Alguns pensam que é porque ele bebia, não, não é isso, é uma interpretação equivocada. Ele volta com os pensamentos ali desequilibrados porque ele tinha uma vida íntima, um estado emocional sempre em desequilíbrio. É isso que o médico fala para ele, que chama Henrique de Luna, o médico. Pena que você veio pelo suicídio. Mas eu não cometi suicídio, no suicídio indireto. É aquele que os pensamentos tão desorganizados acabaram afetando a saúde do corpo físico dele, e ele desencarna também precocemente com 57 anos, mais ou menos, de idade. Sem conquistas espirituais, é por isso. Mas o comportamento dele na Terra foi normal, nada que pudesse... Se nós víssemos um André Luiz, não, ele é um médico, eu adoro o André Luiz, não teria problema nenhum. Mas perante Deus... Então, a obra do André Luiz tem esse propósito de nos advertir do que realmente nos importa enquanto sermos espíritas. Então, nós temos que sempre lembrar isso. E Kardec fala, produzir essa melhora das massas. E ele faz uma indagação. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade. Que adianta crer então nos espíritos, no espiritismo, se essa crença não conduz a uma melhoria? Eu não sou melhor com o meu semelhante, eu não trato melhor uma pessoa, eu continuo sendo impaciente, porque quando eu chego no espiritismo eu descobri que a impaciência é um defeito, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser mais paciente, eu tenho que ser mais tolerante com as pessoas, por exemplo. Eu tenho que ser mais amável, eu tenho que tratar meus subordinados, se eu for um chefe, com uma compreensão, um espírito cristão diferenciado. Isso que Kardec quer dizer, mais humilde, paciente na adversidade. Então, veio um problema na minha vida, mas agora eu sou espírita. Agora eu sei que esse problema ele vem ao encontro de uma melhoria, ainda que eu não compreenda se for algo muito grave. Ou então, uma pessoa querida acaba desencarnando, mas agora eu sou espírita, eu sei que essa pessoa vai ser ali encaminhada para uma localidade, ela vai ser atendida de acordo com as possibilidades dela. Isso traz um conforto. Eu vou ser paciente na adversidade. Perdi o emprego. Como é que eu vou manter minha família? Calma. O Espiritismo ensina isso. Ensina a ser mais paciente nos problemas da vida. É isso que Kardec está querendo dizer, então. Esse é o caminho que nós temos que percorrer dentro da doutrina, dentro do movimento espírita. Então, para o objetivo providencial, diz Kardec, que é a melhora da humanidade, é que deve entender todas as sociedades espíritas sérias, grupando todos os que se achem animados dos mesmos sentimentos. Convidamos, pois, todas as sociedades espíritas a colaborar nessa grande obra. Isso ele diz lá no livro Obras Póstumas. Então, todos nós temos esse objetivo, de trazer uma melhoria para todos que aqui frequentam e principalmente para nós mesmos. Isso é fundamental que nós tenhamos em mente. Os espíritos nos dizem, nos advertem, mas mesmo assim nós às vezes não nos damos conta da grandiosidade do conhecimento espírita, do acesso ao espiritismo. O Herculano Pires, ele tem uma frase que nos traz uma reflexão profunda sobre esse tema. Ele diz assim: se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente as suas funções, que nós vimos hoje, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Ele diz isso. Se nós soubéssemos realmente o que é o espiritismo, o centro espírita, sem dúvida hoje a Terra seria diferente. Ele escreveu isso na década de 70. Quem assistiu aquele programa Pinga Fogo com o Chico Xavier vai lembrar que ele está do lado do Chico, o Herculano Pires. Ele foi um dos grandes estudiosos, se não foi o maior estudioso encarnado da doutrina espírita. Foi tão estudioso que o Espírito Emmanuel o convidou para escrever juntos livros, o Espírito Emmanuel junto com o encarnado Herculano Pires. Então foi um grande. Então ele diz isso, então é um pensamento que nós temos que guardar dentro de nós. O que nós estamos fazendo no movimento espírita, na doutrina espírita, aquele autoconhecimento que depende do nosso esforço também, de nos conhecer um pouco mais, daquele exercício que Santo Agostinho
ele diz no Livro dos Espíritos que ele passava em revista como foi o dia dele, e se ele tivesse algo para melhorar, ele se esforçava no dia seguinte para que houvesse essa melhoria em todos nós. E diz o Espírito Emmanuel, então, bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do crescimento espiritual. Então eu posso bem falar, posso ensinar o Espiritismo, posso crer até. Isso tudo é muito importante. Falar bem, ler o Espiritismo, dar cursos de Espiritismo, excelente. Mas isso não é o suficiente. Ele diz assim, é imprescindível, é necessário trabalhar, fazer e sentir com o Cristo, que é uma outra camada de profundidade. Não sei se todos conseguem compreender isso, que é uma camada. Podemos ficar aqui num lago, por exemplo, ficar ali em cima, né, na superfície. Mas quando nós aprofundamos, é isso que ele quer dizer. Que é esse trabalho, esse fazer. Né, Paulo de Tarso, quando ele era Saulo de Tarso, ele falava muito bem, ele era um grande lá magistrado do Sinédrio, ele pregava muito bem, falava de uma oratória brilhante. Ele também acreditava em Deus, ele tinha uma fé sincera. Só que ele não trabalhava, nem fazia, nem sentia. Isso aconteceria muito tempo depois. Mesmo depois do encontro dele com Cristo, né? Cristo lá aparece para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois desse dia, houve no mínimo ali 6 anos ainda para que ele pudesse difundir o Evangelho em nome do Cristo. E quando ele foi para difundir, ele difundiu mesmo, e se tornando realmente essa grande personalidade que nós temos hoje do cristianismo. Né? Podemos dizer que o cristianismo não seria o que é se não fosse Paulo de Tarso, porque ele tirou o Evangelho ali de Jerusalém, porque, né, bem da verdade, o Evangelho de Jesus foi estrangulado pelos judeus da época. A verdade é essa. Foi fundada ali a Casa do Caminho pelos apóstolos, fez um trabalho interessante, mas depois ela desapareceu, a Casa do Caminho. A verdade é essa. E até hoje, né, Israel é um Estado judeu, não é um Estado cristão. Só que Paulo de Tarso levou o Evangelho para outros pontos ali, daquele chamada Pequena Ásia, Mar Mediterrâneo. Aí sim o cristianismo começou a frutificar. Mas até chegar aí, ele era um homem que ele ensinava bem, ele falava, ele acreditava, mas depois ele passou a trabalhar, a fazer e a sentir com Cristo. E nessa fase da vida dele, as coisas eram bem mais complexas, bem mais difíceis. Né? Todos que leram o livro Paulo e Estevão vão se lembrar das provações, das dificuldades que ele teve ao longo da vida dele. Então é isso, meus amigos, é uma rápida reflexão, né? Que nós possamos todos continuar unidos no trabalho espírita, na seara de Jesus, e que possamos sempre fazer esse exercício de autoconhecimento, de colocarmos diante de nós mesmos, né? Quem nós somos, por que estamos aqui, se eu estou no movimento espírita, qual que é o meu papel ali dentro, como que eu posso melhorar as minhas atividades, como que eu posso ser um espírita melhor, não só no centro, mas também na sociedade, na minha vida cotidiana. O espiritismo é vida cotidiana, é onde nós nos encontramos. É ali que vai brilhar em nós a semente do Cristo, é aquele momento. Né? Cristo falou que nós, cristãos, seríamos reconhecidos por muito nos amarmos. Ele disse isso. Então, que nós possamos amar, possamos servir a Jesus cada vez mais. Então é isso, obrigado pelo convite e que todos possamos continuar firmes na seara de Jesus. Então é isso. Obrigado, tá?